Graça e paz, meus amados irmãos. Como é que vocês estão? Como é que tem passado? A gente viaja e aí vem uma saudade do povo, das pessoas, do afeto da igreja. E muitas vezes nós não curtimos tanto assim de perto, mas a gente só o olhar de cada pessoa vendo de longe, isso faz falta. Eu não sei quem é que está visitando hoje aqui a gente. Se tiver alguém visitando pela primeira vez, nós queríamos dar uma lembrancinha para você. Queremos conceder a você um CD. Você levanta a mão e você recebe dos introdutores um texto, uma gravação, um CD que tem alguma coisa para ajudar a pensar neste amor louco de Deus por nós. O ministério dessa igreja, ele hoje está muito mais espalhado do que a gente imagina. Eu estava no Nordeste, estivemos em 2 locais, na Paraíba, em Campina Grande. Passamos uma semana lá com o pastor Alexandre, num congresso, e lá nós encontramos alguns irmãos que nos acompanham pela internet. Hoje a internet tem sido um método tremendo de aproximação. Aliás, a internet é o veículo mais ágil hoje de comunicação. Esse movimento que aconteceu no Brasil nesses dias recentes, a partir de junho, trazendo uma revolução bastante significativa para esse momento histórico em que nós estamos vivendo, graças à internet. Eu tenho uma sobrinha lá em Brasília, que você sabe que dados estatísticos, eles são sempre muito manipulados. Quando é a favor, é 1 milhão. Quando é contra, é 100 mil. Então, a polícia faz essa avaliação. Quando o movimento é um movimento que tem o apoio do governo, então aí aquele grupo aumenta, que fica uma coisa tremenda. Quando é contra, ele diminui, que fica um punhadinho de gente. Mas eles resolveram fazer por espaço estatístico de localização e descobriram que, por exemplo, 1 milhão de gente nas diretas já era mais ou menos o que tinha na Candelária no dia daquela passeata lá. Então as coisas são engraçadas. Lá em Brasília eles arregimentaram, disseram que só 5 mil pessoas subiram lá em cima do teto do Senado e da Câmara, mas parece que tinham 40. Eles arregimentaram em 2 horas. Então a internet é um poder de comunicação. Essa rede social é um negócio fantástico. Tanto para o bem como para o mal. Agora, se a gente puder usar para o bem, vamos usar. Vamos verificar. O sol que derrete a cera também endurece o barro. E é bom a gente ter essa consciência que a internet pode ser uma maldição, mas pode ser uma bendição. E como bendição, a gente está hoje plugado em vários lugares e esse é um processo que tem dado muito resultado. Eu estava lá na minha cidadezinha, que é um cisco
nesse país, um lugarzinho lá no interior do Piauí. Encontrei um casal muito simpático, muito querido, o Paulinho e a Cleia, e eles olharam para mim e disseram assim: ô meu pastor, é só uma questão de proximidade, mas você está tão próximo de mim que eu parece que estou vendo ontem. Assistimos todos os processos, as reuniões da desconstrução da religião pela internet, acompanhamos os cultos da igreja e a gente tem visto que esse é um processo que está crescendo. Os irmãos da Holanda, da Alemanha, da Inglaterra, do Japão, eles estão ali monitorados hoje, plugados e sendo vistos. E a igreja tem investido nessa área. E nós temos lá no site para aquelas pessoas de fora que estavam nos pedindo. Eu encontrei uma pessoa que disse assim: eu fiquei tão contente de poder contribuir, porque esses investimentos realmente são pesados, para poder fazer com que a mensagem do Evangelho, da suficiente graça de Deus, alcance o maior número de pessoas possíveis. Nós não somos messiânicos, nós não somos donos da verdade. Mas o que temos visto é que muita gente está pregando religião em lugar do Evangelho. Se você não sabe essa diferença, eu lamento dizer que é a mesma coisa que beber água poluída e água potável. Nós temos uma irmã de nossa igreja que fez uma cirurgia há poucos meses atrás, no joelho, para fazer uma prótese, e logo em seguida, passadas umas semanas, o médico teve que tirar a prótese, porque ela tinha sido infeccionada, a sua cirurgia, com cole fecal. Porque a tratadora que vinha cuidar dela saía do banheiro sem lavar as mãos. Uma das coisas mais impressionantes é a higiene. Quem trabalha com área médica, odontológica, porque a contaminação é num instante. Se você não tomar cuidado, você contamina. E eu estou dizendo isto para dizer o seguinte: o Evangelho é contaminado pelas fezes do inferno. Fé e fezes são muito semelhantes. Por este sistema que coloca o homem como centro da coisa. E ele tem destruído a fé em Jesus Cristo, que é a fé de Jesus Cristo. Nós não temos fé em nós mesmos. Se o Senhor não nos der fé, nós vamos ficar com fezes e enfesados. A fé é um dom de Deus, é uma graça do Espírito Santo. E o Evangelho muitas vezes é confundido com religião. E tem muita gente sofrendo com um peso nas costas. Vamos bater muito nesse aspecto. Cristianismo é lugar de luta, é lugar de tribulação, é lugar de afrontas e perseguições, mas não tem nenhuma jamanta, não tem peso. Quando você tiver com peso nas costas, saiba que não foi Jesus que colocou, foi a religião. Se você não souber qual é a diferença entre uma coisa e outra, você também está enrolado. Está em grande perigo. Lutas e tribulações fazem parte da fé cristã. Carga não. Não me venha colocar peso. Então nós vamos começar por aqui. Salmo 91. Eu vou de vez em quando fazer umas pastoraizinhas dessas assim, só para a gente estar atentos, tá? Salmo 91, nós vamos ler os 3 primeiros versículos para recordar
que este salmo, um salmo provavelmente de Moisés, um salmo pré-peregrinação pelo deserto, um salmo que fala de um mover de Deus através do seu povo que estava saindo do Egito, indo para a terra prometida, e que precisava do abrigo, da proteção da nuvem, da condução da luz. É um salmo que tem uma cultura por trás dele, uma cultura do mundo, a cultura daqueles pavores noturnos, das pestes perniciosas, do laço do passarinheiro, daquilo que prende, que amarra. Então este salmo ele tem uma profundidade e uma abrangência muito grande. Então nós vamos começar caminhando outra vez, vamos chegar no verso 3, dali continuar. O quê? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, eu sou grato a Ti por causa da Tua palavra, que é imutável. E nós sabemos que só o Teu Espírito Santo pode trazer luz e revelação à Tua palavra. Fala conosco esta noite, para que o Teu Filho Jesus seja glorificado. No nome dEle. Amém. Nós cantamos há pouco um cântico que diz: seguro estou, não tenho o temor do mal. Sim, guardado pela fé. Precisamos corrigir esse texto, a fé em meu Jesus, pela fé do meu Jesus. Porque a fé em meu Jesus é a fé do meu Jesus para com Ele mesmo. Mas sim guardado pela fé do meu Jesus. Seguro estou, não tenho temor do mal. Nós vivemos num mundo que, segundo a Bíblia, ele jaz no maligno. A terra foi criada por Deus, ela pertence a Deus, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas por uma revolução cósmica, a pessoa que Deus delegou a guarda da terra, Adão e sua esposa Eva, acabaram por opção e um desejo de ser como Deus, fazendo com que o sem terra tomasse conta da terra. E o sem terra passou a ser posseiro da terra. Ele não tem a propriedade, mas ele tem a posse. E este sem terra universal, ele é o criador do caos e da confusão do sistema que a governabilidade deste mundo é dirigida. Então, o salmista começa falando ali no verso 1, voltando ao verso 1, querido, ele diz o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não o que hospeda. Não é uma questão de hospedagem. Não é uma questão de veraneio. Vamos passar uns dias em Porto de Galinha. Não, eu habito. Aonde você habita? No sagrado lugar, no Santo dos Santos, na intimidade do esconderijo do Altíssimo. Naquele lugar de essência, de silêncio, no fulcro do furacão.
Dizem os estudiosos que quando vem um furacão ou um tornado, ele tem um movimento de zoada por fora, mas há um centro nele que é silencioso. Há silêncio profundo. Esse lugar que existe dentro dos ventos, também existe dentro do Espírito, do vento eterno, que é o lugar da segurança daquele que habita. Ele habita no esconderijo do Altíssimo e ele descansa à sombra das asas do Onipotente. Não é uma pessoa que está aleatoriamente vivendo como a moinha que o vento espalha, mas é aquele que tem a proteção da galinha debaixo das suas asas. Eu vejo o meu Senhor Jesus chorando por Jerusalém. São poucas vezes que ele chora. Ele chora pela incredulidade, ele chora pelo seu povo, e ele faz um poema de dor, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes. A dor do Criador do universo chorando pela rejeição do amor incondicional de Deus. Nós preferimos ficar nos nossos brinquedinhos, nos nossos entretenimentos que passam, que evaporam, que somem. Hoje de manhã eu fiz um alerta, não sei se é alerta, uma exortação, não sei se é exortação, um grito, não sei se é um grito, mas eu não tenho bom nariz. Estou pedindo se algum homeopata, porque a alopatia não tem remédio para faro, que me ajude a sarar da minha venta, para eu poder sentir o cheiro podre das coisas, senão eu estou comendo coisa podre. Dou graças a Deus ainda porque tenho uma companheira que tem nariz, tem cheiro, ela fareja. Quase que nós íamos comer os ovos goiros que estavam lá em casa essa semana, se ela não tivesse cheirado, porque a aparência não era de goiro, mas quando ela cheirou, ela está podre. E eu estava gritando assim: gente, esse negócio de novela que está por aí, esse lixo, não me venha dizer que esse entretenimento barato e que lhe rouba aquilo que há de mais essencial, de afeto familiar, de relacionamento, você gasta 2 horas fazendo entretenimento com sangue bom e comendo podridão que destrói relacionamentos, famílias. Este mundo, ele tem uma governabilidade do caos, da confusão, da desordem. É financiado caramente por dinheiro mundial. Não só as boates e os sistemas de entretenimento e como eu vou dizer, de sistemas de televisão e de teatros, mas também de igreja. Igrejas que são financiadas pelo Banco Mundial, com lavagem de dinheiro, para fazer com que as pessoas fiquem entretidas com coisas que não têm valor nenhum. Você está exagerando, Glênio? Eu gostaria de estar exagerando.
mas eu estou minimamente falando de uma coisa muito mais séria do que vocês possam imaginar. O governo deste mundo é simplesmente um governo anticristo. E quando você não está debaixo da sombra do Onipotente, você está sujeito a se alimentar de saprofagia, de coisa podre. Eu não sou cogumelo. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. Eu tenho que ter faro suficiente para rejeitar aquilo que é podre. Mas se eu não tiver o faro do Espírito Santo, o cheiro do Espírito Santo, eu vou ser enganado sim. Vou ser enganado sim. Eu vou gastar meu tempo para ver pornografia. Eu vou gastar meu tempo para ver anarquia. Eu vou gastar meu tempo para ver aquilo que desintegra os relacionamentos e as famílias, que gera a desobediência. Eu vou gastar meu tempo com RPG, com programas que os nossos filhos estão comprando. É a segunda maior indústria, aliás, ganhou de Hollywood os jogos de entretenimento com que os nossos filhos hoje estão envolvidos por falta de relacionamento. Eu sugiro, que não tem nada a ver com o japonesinho, sugiro que vocês ouçam um filme na internet, Luca era gay. Pode pegar depois no YouTube. E ouça este moço cantando. E a pressão que ele tem sofrido desde 2009. Um ex-gay cantando e sofrendo a luta da perseguição. Porque é improvável que Deus possa mudar pessoas. É uma questão não preferencial, é uma questão que já veio com uma ordem cósmica dos astros. Isto é inferno em pessoa. Eu ainda continuo crendo que gay não é doença e que Deus é poderoso para salvar qualquer pessoa. Deus salva bandido como eu, e eu seria um gay se não fosse a misericórdia e graça de Jesus Cristo, porque os abusados normalmente se tornam ou abusadores ou vítimas para chamar a atenção. Agora, escondido no esconderijo do Altíssimo, você vai encontrar lugar de refúgio e de cura e de libertação. E não me venha com essa história para cá de vitimização e de coitadinho de mim, porque o Rei dos Reis ressuscitou e deixou um império de trevas debaixo da sepultura. Não me venham para cá com histórias fiadas, viu? Quando o Luca canta lá, ele diz, não foi Freud, nem foi padre, foi o Deus eterno. É bom a gente conhecer algumas coisas para a gente não saber dizer que isso não acontece. Estou orando pelo Papa. Ele tem tido algumas medidas bem sérias. Ele sofre. Esse Papa precisa de oração. Eu estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Você está onde? Aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo diz a quem?
Vamos lá para o verso 2. Diz ao Senhor, diz a Javé, diz ao Eu Sou, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem consigo confiar, não, em quem acabo confiando pela fé que Ele me deu nele. Pois Ele te livrará de quê? Do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irmãos, este texto aqui, ele tem águas profundas. Laço do passarinheiro. Nós já falamos aqui de Nimrod em outras ocasiões, dentro desse texto. O caçador. O caçador de Gênesis 10:10, por favor, de novo, vamos lá. O caçador que caça almas, que caça você e a mim, que quer nos manter no laço do passarinheiro, enredado dentro de uma filosofia humanista, para nos manter presos pelos sofismas que vão nos amarrando e nos mantendo reféns de um sistema escravocrata, em que você não tem liberdade, em que você não pode dançar a dança da madrugada, porque a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu, quando falo da dança da madrugada, eu estou falando da ressurreição, da esperança. O pastor Eric estava falando aqui há pouco que quando faz um gol, como é que você comemora? E estava ouvindo sentado no meu buraco ali, na caverna ali, que eu fico sentadinho enquanto as coisas estamos adorando a Deus e ouvindo: exultai, exultai, e de todos louvai, a Jesus Salvador. É um canto pífio, é um pio de gato faminto. Exultai, exultai, e de todos louvai. Mas esse hino é ultrapassado. Ultrapassado é você, que não passa de um medíocre verme que não sabe o que significa um Deus de toda graça. Desculpa o destempero, eu já devia ter mais modos para falar com você. Mas talvez seja necessário. O princípio de quê, meu filho? O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Volta ao verso 9. Volta ao verso 9 só para a gente ver que esse senhor Nimrod foi o quê? Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Você caça. Bicho. Desde pequeno eu fui caçador. Gostava de caçar. Com 9 anos de idade, meu pai me deu uma espingarda, calibre 36. E eu caçava pomba, lá no interior do Piauí. Todo caçador e pescador é mentiroso. Então eu não vou contar as mentiras do caçador. Mas esse cara aqui não estava caçando pomba, nem jacu, nem veado. Ele estava caçando almas. Caçando gente. Poderoso caçador de gente diante do Senhor. O versículo 10 então vai explicar bem o que é isso. O princípio do seu reino era uma confusão por mistura, Babel, Ereque lenta, Acade sutil, Calné até a fortaleza de Anu. Já falamos isso aqui, fortaleza de Anu é o lugar das trevas. Anu é o Deus das trevas.
o Deus que mantém as pessoas em ignorância. O Deus deste mundo que cegou o entendimento dos incrédulos. Na terra de Sinar, ou a terra entre rios, ou a Babilônia. É o sistema babilônico do qual a Bíblia diz: sai dele, povo meu. Sai desse sistema. Vem para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Vem para debaixo das asas do Onipotente. Sai dele. Então, meus irmãos, esse aqui é um laço do passarinheiro. Um laço sutil. Um laço que nos prende. Ele aqui nos chama a atenção sobre essa questão. Eu já falei sobre essa prisão da alma, né? Que ele salvou a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Enquanto você não ganhar a dimensão de alforriado, você vai sempre ficar com a sensação de que tem que pagar alguma prestação no PROCON do demônio. Estou devendo. Se você não perceber esta coisa, é lamentável. A menina disse com 8 anos de idade, no avivamento de Keswick, na Inglaterra, foi dar um testemunho, 8 anos de idade, foi dar um testemunho dizendo assim: quando o adversário bate à porta da minha casa para fazer alguma cobrança, isso não é propriamente pensamento de criança. Quando o adversário vem à porta da minha casa e bate para fazer alguma cobrança, eu abro a porta e digo para ele: vá cobrar do meu irmão mais velho. Ele já pagou a conta. E fecho a porta na cara dele. E vou descansar. Você entendeu isto? Ou você ainda continua tendo que pagar alguma conta, se Jesus Cristo pagou toda a conta? É neste aspecto que nós vamos andar agora sobre a questão da liberdade. Onde é que você está livre? Primeiramente, nós precisamos verificar o capítulo 29, verso 18 do livro de Isaías. Porque ele diz que ele te livrará do laço do passarinheiro. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Uau! Naquele dia, que será esse dia? O dia em que o livro da graça de Deus se torna revelado. Vocês examinam o livro, vocês procuram no livro encontrar vida eterna neste livro. Porém, este livro fala de mim. Vocês, entretanto, não querem vir a mim para terem vida. No dia que este livro for aberto aos seus olhos, e vocês ouvirem as palavras do livro, vocês vão ter iluminação e vocês serão livres da escuridão das trevas que vocês estão presos desde os caçadores desse sistema. A Carla frequentou a nossa igreja por muito tempo. Ela era uma moça que tinha uns problemas de saúde, e Carla era mãe de santo. São figuras interessantes, porque o santo só tem mãe, não tem pai. E
Às vezes tem pai de santo, mas sem mãe. São umas figuras interessantes. E ela começou a ouvir o evangelho e ela se desesperava com a pregação. Muitas vezes interrompia as pregações para fazer as suas contestações. E nós ouvíamos com paciência, até que um dia, pela suficiente graça do Senhor Jesus Cristo, os olhos da Carla foram abertos. E ela disse para mim assim: meu pastor, você iria lá no terreiro para pegar o meu congá e a gente ir quebrar aquele negócio? Eu digo, vou sim. Eu só não vou no inferno, porque de lá não dá mais para tirar ninguém. Mas da porta do inferno para trás, a igreja tem poder, porque a Bíblia diz assim: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Até lá, eu já fui em vários lugares que são proibidos de ir, para buscar aqueles que Deus tem eleito desde a eternidade. E então nós fomos para o terreiro. Quando lá, chegando, tinha várias casas. E ela disse, eu digo, onde é a sua hospedaria, Carla? Ela disse, é ali. E nós fomos pegar os alguidás e as coisas todas e aquele negócio, e botando no meu carro, no carro do irmão dela. Eu digo, então nós enchemos todo o grupo, nos olhava com olhos muito estranhos e fazendo algumas mungangas. Só que hoje pela manhã nós falamos aqui, aqueles a quem Deus abençoa, o diabo não pode amaldiçoar. Desde o momento que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, você não está vacinado, você está protegido pela suficiência de Cristo. Nós juntamos aquilo tudo e ela foi por um canto lá para baixo dos 5 conjuntos, o carro dela na frente, o meu atrás. Eu ia adorando a Deus, de repente tinha um muro assim, uns quase 3 metros de altura, me salta um cão, pastor alemão, e parte para cima do meu carro, e passei por cima do cão. Eu disse, é coisa do cão mesmo, está sendo aqui, exigindo sacrifício, mas você está destruído, Satanás. E Deus fez uma obra na vida de Carla. Nós ficamos até as madrugadas quebrando todas aquelas coisas, assim como em Éfeso, a igreja queimou toda a feitiçaria, toda a obra maligna. Diz a Bíblia que daria uma fortuna, 50 mil dinheiros. Era uma fortuna as coisas que foram queimadas em Éfeso. Você está entendendo como é que se prende as pessoas com medo, com culpa, com vergonha, com dever, com interesse? Darlene Glória, irmã Helena Brandão, esteve aqui na nossa comunidade. Ela fez um filme, Toda Nudez Será Castigada, quando ela contou que durante muitos anos ela viveu debaixo da escravatura do inferno, debaixo da acusação dos pais de santo que diziam assim: se você deixar de fazer isto, o seu filho Saulo vai morrer. Até que um dia alguém disse para ela: você não precisa fazer isso porque o Filho de Deus já morreu por você. A morte do Filho de Deus foi o substituto para toda a forma de coação e de mentira do inferno. Não é você que vai me meter medo com os seus poderes de Grayskull, porque os poderes do Deus Todo-Poderoso estão acima de qualquer sistema deste mundo. Isso não é afrontar ninguém, não. É simplesmente dizer, não aceito
essa forma de amedrontar as pessoas e aprisionar as pessoas com argolas, com algemas invisíveis. Eu tenho que pagar a conta. Eu vou mexer nesse assunto, irmãos, por favor. Eu não sou muito de mexer nesses assuntos, mas eu vou dizer, tem cada coisa que a gente vê. Quanto ao tempo já deveríeis ser mestres e ainda tendes necessidade de se repetir os oráculos de Deus? Será que é preciso estar fazendo isso? É preciso. Eu contei a história do Moacir hoje de manhã, não vou contar agora à noite, vocês veem lá. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, os cegos livres já da escuridão das trevas as verão. Vamos dar uma lidinha ainda no versículo 21 e seguintes do capítulo... do 19 até o 21, do capítulo 29 de Isaías. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais por causa de uma palavra condenam um homem, os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que sem motivo negam ao justo o seu direito. Por favor, preste atenção, os que põem armadilhas, que põem laços, que põem medo, que põem culpa, que põem vergonha. No dia que meus filhos, vou repetir de novo, no dia que meus filhos tiverem que me visitar, porque tem culpa, tem medo, tem dever para me visitar, porque estão com vergonha se eles não vierem, eu prefiro que eles fiquem longe, porque essa motivação está toda errada. Se eles não vierem me visitar porque eu os amo, eu prefiro que eles não me visitem. Se eles vierem me visitar por causa do amor, nós vamos fazer uma festa com os nossos tropeços. A igreja tem que ser um lugar de acolhimento por causa do amor de Deus. E ninguém deve fazer nada motivado por outra iniciativa que não seja eu amo o meu Deus e eu quero estar na presença dele porque ele me amou primeiro. No dia que o medo estiver tomando conta de mim e eu tiver que fazer as coisas por medo, eu estou fora do amor. E a Bíblia diz que no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Gente, a prisão por falta de conhecimento das Escrituras, a falta de conhecimento da revelação das Escrituras que nos põe em alforria eterna. Foi aqui, agora, 20 anos atrás, que uma comunidade quilombola soube que a princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea em 1888. Eu estou falando 100 anos depois, uma comunidade quilombola do Tocantins, em Calungas, soube que a princesa Isabel, eles viviam escondidos na mata, com medo de serem achados. Como tem muita gente
dentro da igreja, fazendo outro dia eu vi um cachorro fazendo isso e é batizado. Mas depois que eu vi o combustível da Petrobras batizado, que me deixou no prego, tá no prego lá no Piauí, tá no o carro com defeito. Me deixou o carro no prego em Barreiras outra vez. Não foi posto sem bandeira, não, foi BR. Na cidade de Santa Maria, lá do Goiás. Se PR está batizado porque não vai fiscal lá naquele fim de mundo, batizado de igreja também. Tenha cuidado. Tenha cuidado. As armadilhas são terríveis para prender a gente. Você pensa que, eu faço parte da igreja, e o cara chegou e disse assim, isola. Onde é que você aprendeu isso, cara? Não, isso também serve. Quer dizer que a cruz de Cristo não serve para mais nada. É no madeiro sim, meu filho. Mas não é no portigo da casa, nem em qualquer lugar. Isso aí faz parte das tradições do inferno na cabeça das pessoas, aprisionando as pessoas com medo, com isso, coisa. Mas está aqui, na cultura. Como é que pode fazer um negócio desse? Que isso? Pastor Glênio, e se eu ler o horóscopo, tenho problema de ler horóscopo? Eu digo, olha, o problema é que você vai perder tempo. Porque nós não somos salvos pelos signos do zodíaco. Nós somos salvos pelo signo da cruz. Pelos sinais, pelas estigmatas do Calvário, pelas feridas do Cordeiro, e não por estas industrializações de Nimrod, que construiu uma torre cujo tope chegasse no céu e comandasse através de todo o zodíaco o destino, que é o nome de um deus, juntamente com a fortuna, a outra deusa, a condução do lar, que é outro deus. E você seria apenas uma marionete do sistema. Se você nasceu leão, você nunca poderia ser cordeiro. Capricórnio. E enche a cabeça das pessoas. Gasta seu tempo com isso, gasta. Você não vai entrar num trono de zodíaco, você vai entrar num trono em que você vai encontrar um cordeiro imaculado que foi ferido, que vai lhe atender. Você está entendendo bem o que estou falando? O laço do passarinheiro. Estou falando do livro, da libertação do livro. O cego vai sair desta escuridão, dessas mentiras do inferno. Não existe negócio de sal, não, meu irmão. O sal já perdeu o sabor. Para a salvação, ele só entra no salvação. Essa história de instrução de que você tem que passar debaixo do sovaco de 300 pastores,
Isso aí é tudo para criar impressão para você que é, e como eu, somos idiotas, andarmos atrás desses amuletos idólatras. A minha mulher que é culpada disso, viu, meu irmão? A minha mulher disse assim, você é muito metafórico, você precisa falar a coisa clara. Então, graças a ela, vocês vão ter agora um pastor mais claro, menos metafórico, que eu ficava pisando em ovos, mas agora, você quer, vá. Você quer, vá ser enganado. Mas o Evangelho de Jesus Cristo tira o cabresto da queixada. É um evangelho de libertação. Olha esse texto, já estamos acabando. Olha esse texto maravilhoso. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Tem mais 7. Mas nós vamos parar neste, porque eu não tenho pressa. Se o Senhor me levar antes, Ele vai levantar outro para falar a mesma coisa. Porque não é uma pessoa que é detentora da verdade, Ele é que é o dono da verdade. E ele está avisando a igreja hoje nós tivemos na hora dos pastores ali orando, o Senhor me chamou a atenção, eu não tenho essas revelações, mas ele fala, ele disse, filho, eu não sabia nem onde estava, o pastor Alexandre que foi achar o texto, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 44, aqueles que serviam o povo e aqueles que serviam a ele. Ele disse assim, filho, cuidado com aqueles que servem o povo, porque eles não me servem. Mas aqueles que me servem podem servir o povo. Porque sou eu que vou servir ao povo. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com isso. Nós precisamos sair dessas trevas. Vamos olhar aqui o Salmo, o 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3. Estou olhando para você, Chico, me lembrei, Chiquinho. Chiquinho ficou durante muitos anos com uma fobia de avião. Não foi? Ele tinha um pavor de viajar de avião. Muitas fobias são adquiridas pela cultura. Leia, ouça o menino, o Luca. Luca foi gay. Ele conta como é que ele se tornou. E essas doenças, muitas doenças, são frutos da cultura familiar. Dos medos induzidos pela própria família. Pela sociedade, que a gente cria fobias. Eu vi um filme, depois eu já vou terminar aqui. Eu vi um filme de uns psicólogos fazendo como é que a gente adquire medo com as mães. Mãe é muito preocupada, é muito sentimento. Eles pegaram 3 mães e treinaram 2. E uma não foi treinada. E eles puseram 3 crianças de 11 meses num chiqueirinho. Nunca coloque filho em chiqueiro. Aquilo é só por treinamento. Criança não precisa nem ir para chiqueiro e nem para andador. Isso tudo é amadurecimento fora de tempo. Como diz que o pastor tem que ser também babá de gente, então agora serve para dizer as coisas. Criança que bota em andador amadurece os estímulos antes do tempo. Ele tem um tempo para amadurecer. E aí as crianças depois têm problemas. Bota a criança no chão mesmo, que o chão foi feito para a criança. Eu tenho um médico aqui que me deu uma aula fantástica de que é pé no chão. Criança com pé no chão. A minha está sem furo, tá? Pé no chão, pé no chão. A criança aprende a ouvir, sentir,
com o pé no chão. Hoje, pai moderno não quer que o filho fique com o pé no chão. Não, que fica gripado. Não, que não sei o quê. Não, e ele depois você pergunta ao doutor Alexandre como é que é. Criança com o pé no chão aprende a equilibrar, andar em cima de muro, pisa em cocô e aí sabe qual é a diferença entre mole e duro. Você está pensando que é brincadeira? Não é isso aí não, doutor Alexandre? Aí a gente fica super protegendo criança e dá o que dá. Fica esses menininhos tudo assim, aí daqui a pouco você vai ver o que ele ficou. Mas agora vocês me ajudam que eu perdi o filho da minha... Hein? As mães. Estão lá as duas treinadinhas, aí as 3 criancinhas dentro do chiqueirinho, eles soltaram uma jiboia dentro. 2 mães sabiam que a jiboia ia entrar, uma não. É interessante você observar que as 3 crianças, ao mesmo tempo, elas olham para a cobra que vai entrando, elas olham para a cobra e as 3 ao mesmo tempo procuram os olhos das mães. As 2 treinadas olham para a criança e sorriem. E a não treinada, ela faz simplesmente assim. E a criança... As outras 2 foram lá, pegaram no pescoço da cobra, pegaram pelo rabo da cobra, já mexeram com a cobra, porque elas tinham uma fonte de informação, de afeto, de segurança. Então eu estou falando isso porque esse cara tinha medo de avião. Fobia. E aí um dia ele veio conversar comigo e disse, olha, tem um cara que ama você tremendamente, que já venceu a fobia. Hein? E deu Isaías quanto? Confiam no Egito e vão buscar força no Egito, nos faraós, nos cavaleiros, nas pirâmides e vai buscar... Ai daqueles! Onde é que você vai buscar força? Vai buscar força no Senhor. Pergunta para como é que ele faz agora. Vive pregado em avião para cima e para baixo, voando. Eu tenho uma filha que deve estar me ouvindo agora. Ela desceu em Chicago e disse, pai, eu não entro no avião, não entro mais. E com a irmã do lado. Eu tenho pavor. Minha filha, daqui para Chicago não tem jeito. Para eu te pegar no colo não tem jeito. Mas eu tenho um Deus que tem jeito. Ele cura a fobia. Ele cura trauma. Ele tira as trevas da mente. Ele tira. Pergunta se essa menina hoje viaja de outra coisa. É para cima, é para baixo de avião, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Nós viajamos uma vez aqui, a mãe e eu, a mãe de um lado e eu do outro, no avião, segurando uma moça na mão o tempo todo com medo. E Jesus, aquele que não tem medo de serpente, que esmagou a cabeça dela, libertou. Sem tratamento, você não precisou pagar aquele mundo de sessões. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, é porque o Deus desse século tem tapado os olhos. Nós precisamos voltar a esse assunto depois que eu voltar da Bolívia. Semana que vem nós estamos indo para um congresso na Bolívia. Vocês orem por nós. As 2 vezes que eu estive na Bolívia, passei mal. Dessa vez nós não vamos nem para La Paz, nem para outro. Vamos para Santa Cruz de la Sierra, que é lá mais embaixo.
Eu tenho muito problema com altitude. E a Bolívia é um dos países mais místicos neste planeta. E eu quero que vocês estejam orando, porque nós vamos ter um encontro com pastores lá, sobre onde você está colocando os seus olhos. No povo ou em Deus? Na religião ou no evangelho? Na lei ou na graça? No crescimento da igreja ou no crescimento da graça? São coisas diferentes, viu? Deus precisa tirar o... para a gente ser livre. Para a gente viver na liberdade do Senhor. Tem muitas coisas que eu preciso ser liberto. Ainda carrego, arrasto uma corrente de tradições religiosas que precisa ser arrancada. Não é, Valdir? Então, queridos, nós vamos olhar aqui. O laço do passarinheiro tem tudo a ver com as almas que são aprisionadas através de todo o sistema que gera medo, culpa, vergonha, dever e interesse. Se você faz por interesse, você é um preso. Se você faz por dever, você é um preso. Se você faz por medo, você é um preso. Se você faz por culpa, você é um preso. Se você faz por vergonha, você é um preso. Se você faz por amor, você é livre. Você é livre. É o amor que é a causa motriz do nosso relacionamento. Às vezes que a gente tem tido assim alguns embates, minha mulher e eu, porque nós trazemos as nossas tradições, trazemos as nossas dúvidas, os nossos problemas. De vez em quando a gente tem uma, não vou dizer quebra-pau, nem arranca-rabo, mas temos lá as nossas divergências. E às vezes ela faz umas perguntas assim, querendo me testar se é por amor mesmo. Eu digo, depois de 40 anos, se não for por amor, é por quê? Né? Porque a mulher é um pouco insegura, e deixa eu dizer isso. E elas sempre estão querendo uma afirmação. E o que é? Isso é mesmo por amor? Mas afinal de contas, esse tempo todo, o amor que não tem paciência não é amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não se vangloria. E nós vamos ter dificuldades. Mas, graças a Deus, porque o Evangelho vai tirando tudo quanto é casca. Que Deus nos dê graça para continuar, gente. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.